Olá, estamos com mais um bate-papo BTA, de novo com a Ingrid, especialista em Direito de Família aqui do Rio Oi. de Janeiro, a Carol, especialista em Direito Tributário, falando lá de Brasília. Vamos falar hoje sobre a não tributação da pensão alimentícia, que a gente já comentou em episódio anterior, sempre lembrando que isso não constitui uma opinião legal, nem uma orientação jurídica de qualquer natureza. Num dos nossos, ou mais de um episódio anterior, a gente comentou sobre um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 5422, que trata da tributação da pensão alimentícia, que é justamente quando o alimentando paga ao alimentado. Não, o alimentante paga a pensão Isso, para perfeito. alimentar. Esses termos de direito de família, tá. E quem recebe a pensão oferece a tributação, tem que oferecer a tributação. Esse é o entendimento da Receita até agora. Então, a pessoa, o provedor, poderia abater do imposto de renda, mas, em compensação, aquele que recebe teria que oferecer a tributação. E a gente discutiu que tinha uma ação direta de inconstitucionalidade tratando desse tema, e ela foi julgada, então, finalmente, concluiu-se o julgamento. Então, eu vou passar para a Carol, para ela explicar exatamente o que era essa ação direta de inconstitucionalidade. Oi, Ingrid. Oi, Dani. Oi, Muito Carol. bom falar com vocês de novo. Primeiramente, a ação direta de inconstitucionalidade, muito resumidamente, é uma ação que é distribuída perante o Supremo Tribunal Federal para buscar a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou de parte dela. Tá? A ADI 5422, especificamente, foi movida para declarar inconstitucional o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 7.713, de 88, e também o artigo 5º e 54 do Regulamento do Imposto de Renda, que justamente determinavam a tributação sobre alimentos e pensões alimentícias recebidas do alimentado. E a declaração, a ação, a ADIM, como a gente chama, né, a ação de direta de inconstitucionalidade, ela normalmente não, por regra, ela tem efeitos erga omnes e ex tunc. O que significa isso? Erga omnes é aplicável a todos, não somente as partes envolvidas no processo, mas sim a todas as pessoas, todas as partes possíveis, e ex tunc, que significa desde a instituição da lei. A partir do momento que você julga que ela é inconstitucional, é como se ela não deveria ter existido. Então, desde o início, ela é julgada inconstitucional desde o seu início. Mas nesse caso, Carol, a gente não vai conseguir ir até o início dela, né? Porque a lei é antiga, e quem sofreu essa tributação, desculpa, eu já falei sobre o resultado do julgamento, mas quem sofreu essa tributação não vai conseguir recuperar desde sempre, porque a gente tem a regra no direito tributário que a gente só consegue recuperar os últimos 5 anos, né? Exatamente. A questão agora, porque assim, o que o contribuinte pode fazer com esse julgamento? Porque o julgamento aconteceu, o resultado do julgamento foi proclamado dia 6 de junho deste ano. E favoravelmente ao contribuinte. Favoravelmente aos contribuintes, 8-3 favoravelmente aos contribuintes. A ata do julgamento foi publicada no dia 8 de junho. Então, a partir deste momento, a tese foi julgada, já tem efeitos. Então, a partir deste momento, qualquer pessoa que ajuizar uma ação buscando, a partir de agora, que deixe de ser tributada uma declaratória, por exemplo, ela já tem todo o respaldo do julgamento da STF, e a questão da restituição é algo que a gente ainda vai saber se vai conseguir restituir esses últimos 5 anos ou não, porque daí é a questão da eficácia, a partir de quando os efeitos, se vai ser desde o início ex tunc mesmo ou se vai ser modulado. Então, esse é uma daquelas medidas judiciais que é para toda a sociedade. E quem é que veio com isso, Ingrid? Então, quem ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade foi o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ou das famílias, né, na verdade, justamente por essa incongruência, assim, achando injusto o alimentado ter que pagar imposto de renda sobre o valor que ele recebia para subsistir. Porque, assim, a gente está falando de um recebido dentro da própria família, né? O que seria
custear o dia a dia do filho. É pensão alimentícia, é para pagar. Está dentro de casa, despesas. então transferiu de um para o outro para pagar as despesas do dia a dia e havia a previsão legal de tributação disso. E sem falar que acho que muitas vezes o próprio alimentante pode declarar como dependente o alimentado, e aí eu não sei como ou ele declara como dependente, ou ele declara o valor que ele paga a título de pensão. Pois é, então aí um dos fundamentos do IBDFAM era que tinha uma bitributação sobre esse mesmo valor. O sentido da bitributação seria de que o alimentante ele recebe o salário tributado. Sim, já transfere para o próprio filho e tributa novamente. E aí tributa o filho. E em oposição, o raciocínio genérico da Receita era de que, como ele abate do imposto de renda dele, então foi excluído daquela tributação, ele reinsere na tributação seguinte. Aí não seria bitributação, mas... mas a dedução não é... Exatamente, o valor a discussão é a discussão é muito mais pelo sentido de que está tudo dentro do patrimônio da família, essa transferência ali dentro, embora a pessoa não tenha a convivência com o filho, ela tem que honrar com as despesas, é como se estivessem todos na mesma casa, não faz sentido. É uma dependência econômica, né? O alimento... Isso. Esse assunto foi, inclusive, analisado pelo relator da DI, o Toffoli. O argumento principal do relator, do ministro Toffoli, foi justamente o bis in idem, a mesma tributação por dois fatos, ou melhor, a dupla tributação sobre o mesmo fato. O alimentante, ao oferir renda, é tributado, e depois, ao repassar uma parte dos alimentos para o alimentado, é tributado novamente. O próprio ministro Toffoli menciona essa questão do poder deduzir do imposto de renda, e ele fala, isso aí é uma questão legislativa, é um benefício fiscal que não afasta a existência de duas tributações. Se o Congresso Nacional quiser, em algum momento, afastar o benefício fiscal da dedução, assim como volta e meia é analisado se você vai limitar ou não deduções médicas, se você vai aumentar ou diminuir a dedução de médico, é outra questão. Isso foi muito bem colocado no relatório, no voto do relator. A limitação da dedução de educação, ou até passando para a pessoa jurídica, o fato de você ter um lucro presumido, você está tributando o que não é necessariamente então, o lucro, é uma ficção legal. Entendo, é dizer que a gente tem uma renda, e o segundo passo não seria uma nova renda, não existe uma capacidade contributiva secundária ali para uma nova tributação. É uma mera despesa dentro do seio familiar. Inclusive, isso é levantado por outros ministros que acompanharam o voto do Toffoli. O ministro Barroso, por exemplo, ele levanta um assunto até que a Ingrid vai conhecer muito bem, que na hora de você definir os alimentos, o alimentante pode optar em pagar financeiramente a pensão inteira, ou, por exemplo, não, eu vou pagar a escola do alimentado e o plano de saúde, e vou dar R$500, e vou dar R$500 só de pensão alimentícia. Esse caso ia ter até uma incongruência de tributação, porque nesse caso, o imposto ainda só sobre R$500, e não sobre 3.500, por exemplo. Realmente, esse argumento é muito interessante. E o fato da dedução é como você falou, Carol, pode ser qualquer outra dedução, simplesmente para aliviar a carga, assim como você tem as faixas de isenção, é técnica de arrecadação técnica de incidência mesmo, mas fato gerador, renda, você só teve uma. Exatamente. Esse argumento é muito interessante do Barroso, porque é isso, várias vezes, em vários acordos, a gente precisou pensar, né, dependendo do valor que seria pago, se pagaria tudo líquido, tudo em pecúnia, depositando ali na conta da mãe, ou se faria uma parte pagando diretamente as despesas, ou em outra parte em dinheiro para não ter incidência do imposto. Entendi. Passou a ser um elemento decisório a tributação em cima disso. Porque poderia. Dependendo do valor. Se não fosse isso, você faria pela praticidade. Eu pago a escola, você paga outra coisa. Poderia ser, mas passou a ser uma técnica dentro dos acordos, a tributação. Dependendo do valor que a gente estava discutindo, era uma coisa a ser pensada, porque aí é muito fácil falar, não. Eu quero receber tudo na minha conta, né? O pai também quer pagar, porque não quer se estressar em receber boleto, pagar boleto, não sei o quê. Mas aí, mas ano que vem tem que pagar imposto de renda.
Então era uma coisa que, dependendo do valor, a gente levava em consideração. E não era nem ano que vem, carne e leão. Enfim. Dependendo do valor, ajuste. Era uma coisa a ser considerada, era um ponto relevante, porque. E às vezes, e quantos acordos chegaram para a gente para ser revistos, porque as pessoas não sabiam que iam ter que pagar imposto de renda quando fizeram um acordo. Então, exatamente. Então, às vezes a pessoa calcula a subsistência, só que não vai caber a subsistência porque tem a parcela do governo. Exatamente, porque às vezes a mãe não tinha dinheiro. Então, no final, a pensão X não era X, era X menos o imposto. Isso. E talvez por isso o envolvimento tão grande do IBDFAN nessa matéria. Sim, porque é uma questão recorrente. No direito de família, essa questão de pensão alimentícia. É uma questão até de mínimo existencial, porque assim, a pessoa pensava no valor X, e aí no final dos 12 meses lá, depois de ter pago, de ter descontado o imposto de renda, não era mais aquele X. E o não ser o X não era o suficiente para as despesas das crianças, da criança, enfim. Então. Você pensou num número que não era o número real. Não vai caber, a conta não vai fechar. A conta não fecha. Então, essa questão da tributação do alimentado, muitas vezes, é relevante para um acordo. E agora a gente vai poder ficar um pouco mais tranquilo nesse ponto. As pessoas vão ter mais liberdade para decidir a melhor forma do pagamento da pensão alimentícia, sem se preocupar com o pagamento do imposto de renda. E o próprio valor da pensão, né? Porque você não precisa ser tão alto o valor, porque você já deve pensar num valor, já considerando quanto teria que pagar de imposto de renda. O acordo já era feito com gross-up. Com gross-up, é isso que eu pensei. Exatamente. Mas então, realmente, é por isso o envolvimento do BDFAN, uma matéria realmente importante, porque a gente está falando de subsistência. Você faz todo um cálculo de subsistência e não consegue honrar com isso. A conta não fecha. E aí gera mais discussão, gera mais problema, mais na pensão você tinha o filho, a filha, as despesas correntes e o governo também. E o governo. Ele recebia um pedaço da pensão. Carol, e aí a decisão já está valendo, então? A decisão está valendo. O que a gente ainda não sabe é se o tribunal vai modular os efeitos e como vai modular os efeitos. O que acontece? Esse acordo é muito recente, o julgamento aconteceu em junho, ainda não foi publicado o acórdão em si, só foi publicada a ata de julgamento. A partir do momento que publica-se o acórdão, abre o prazo para embargos de declarações, que é o único recurso cabível numa ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade. E muito provavelmente a Fazenda Nacional vai opor os embargos de declaração para tentar uma modulação de efeitos por conta do impacto fiscal que isso vai ter. Imagina se todas as partes pedirem restituição dos últimos 5 anos. A Fazenda vai querer dizer que só vale a partir de agora. Essa mudança de entendimento só vale a partir de agora. A partir de agora. Mas, assim, o entendimento hoje é que, com o julgamento, não precisa transitar em julgado, com esse julgamento, Sim. Todos os recursos, todos os processos estavam sobrestados voltam a andar para aplicação imediata desse precedente. Eu não sei nem se foi sobrestado, não lembro se teve liminar nessa ação. Eu acho que os já estavam sendo julgados normalmente. Agora é só um argumento de reforço de que houve esse julgamento. E aí, o que acontece? A gente tem a Lei 9868, de 99, que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade. Ela determina no artigo 27 que o tribunal pode, por maioria de 2/3 de votos, por questões ou de segurança ou de alta relevância social, modular os efeitos da forma como quiser. A legislação fala do trânsito em julgado da ação, mas pode ser outra forma, como a gente já viu acontecer no STF em outros julgamentos, ICMS de energia elétrica e o próprio base de cálculo, ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, foi a partir do julgamento, e não do trânsito. O ITB sobre bens no exterior. A gente viu que a exceção virou regra. Virou regra por conta do impacto fiscal que a Fazenda traz para os autos, e o STF normalmente leva isso em consideração. Mas no julgamento isso não foi ventilado. Não houve qualquer discussão sobre isso, a tese foi unicamente julgar inconstitucional os dispositivos legais impugnados e questionados, e isso e inclusive se não houver o embargo de declaração pela Fazenda, não vai ter modulação, acabou o processo ali, transitou julgado, mas é muito difícil não ter embargo de declaração. O IBDFAN tem algum levantamento sobre quanto a gente está falando de foi pago depois de pensão alimentícia? Tem alguma ideia para a gente também saber se realmente para a Fazenda o impacto aos cofres são grande, grande a ponto de
de demandar uma modulação ou não. Porque, eu li no fundo, a questão é um econômica, né? estudo que falava algo em torno de 1 bilhão, R$1 bilhão, que seria de impacto aos cofres públicos. Não sei se esse estudo está atualizado, não sei como está hoje, mas eu tenho praticamente certeza de que vai haver modulação, só não sei como. A posição do É a IBDFAN, tendência dos tribunais, ultimamente, nessas grandes teses, né, de grande repercussão. A posição do IBDFAN oficial também é essa. Eles acham que vai ter modulação também para regularizar, né, para deixar certinho quem tem direito e quem não tem. Mas eu acho que a modulação devia continuar sendo uma exceção, e nesse caso, se é inconstitucional, tem que permitir que as pessoas recuperem os últimos 5 anos. Quem não ajuizou, né, Carol? Porque quem já está discutindo isso vai conseguir recuperar mais tempo. Eu concordo com você, se é inconstitucional, não era para ser tributado, ponto. Então, você tem direito à restituição dos últimos 5 anos. Mas, evidentemente... Salvo se a gente tivesse realmente uma excepcionalidade para esse assunto que demandasse uma modulação. Mas esse tipo de coisa, só por ser uma questão tributária, não faz sentido. Se arrecadou errado, tudo bem, devolve. Não é porque arrecadou errado, já gastei com o serviço público. Desculpa, já era. Né? Certamente. Tem até uma decisão de São Paulo já, da 7ª Vara Federal de São Paulo, determinando a restituição de um valor para a mãe e para os 2 filhos dos últimos 5 anos, do que foi pago. Aqui pelo escritório a gente tem para frente, para trás. Aqui no escritório a gente tem também já uma decisão liminar, impedindo de ser a mãe e a criança... Evitando a tributação. Impedindo de ser cobrada. Então, ela já está garantida liminarmente de que ela não pode ser cobrada. Mas essa ação de São Paulo já é para restituir quase R$1 milhão, assim, do que foi pago a título de imposto de renda. E as crianças, os filhos, né, eles participam, eles fazem parte, integram o polo. Eles são os contribuintes. Porque são eles os beneficiários da pensão alimentícia. Eles são os contribuintes. Pois é. Eles são os beneficiários. Então, como a pensão, o imposto de renda incidia sobre a pensão deles, eles têm que participar da ação. Seja para o futuro, seja para a restituição do valor pago. Carol, mais algum detalhe desse julgamento? Não, é isso. Mais dessa matéria? Não, rapidamente foi 8-3. Os 3 ministros que votaram contrário foi Gilmar Mendes, Edson Fachin e o Cássio Nunes. Gilmar Mendes rapidamente só julgou por aquele argumento de que, veja bem, já que o alimentante já tem o direito a deduzir do imposto de renda, eu não vejo como dupla tributação, e o grande impacto que isso poderia significar para os cofres públicos foi minoritário, como a gente já viu aqui. E... Essa questão do impacto nos cofres públicos realmente me incomoda, porque é como se você estivesse legitimando ou avalizando que o governo pode cobrar, pode editar normas inconstitucionais, cobra e depois diz, mas é porque a conta vai ficar alta. Então, assim, é como se a gente estivesse permitindo que houvesse cobrança inconstitucional à torta e direito para ajustar depois. Então, assim, o governo vai ter 5, 10 anos para cobrar isso daí, porque quando vier uma decisão do STF declarando a inconstitucionalidade, vai ajustar só dali para frente. Exatamente. Aí, assim... Coisas de Brasil. Não me parece, eu não tinha acesso a esse número, mas, assim, não me parece que a tributação de pensão alimentícia é uma grande fatia do orçamento. Mas esse cálculo é considerando restituição também. Talvez a maior parte delas fique dentro do limite de isenção. Mas a gente vai ter, assim, dentro do universo de 200 milhões de habitantes, você vai ter casos em que vai ultrapassar, vai ter tributação. Claro. E quando a gente fala de recuperação dos últimos 5 anos com correção, com Selic, pode chegar a um valor alto, sim. Não sei, é porque eu tenho a sensação de que tem outras matérias, outros tributos que são muito mais expressivos. Mas hoje é padrão pedir modulação sempre. Tá. Entendi. Mas eu acho que é isso. Isso aí. Carol? Muito satisfeita. A gente queria trazer esse resultado que no final voltamos a esse assunto, a gente já tinha conversado esse tema mais uma vez. Se a gente tiver alguma novidade em relação à modulação, a gente pode até conversar de novo. Claro. Trazer experiências. Com certeza. Tá? Maravilha. Então, obrigado, Ingrid. Obrigado, Carol. Tchau, Carol. Tchau, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.